Oi. Você se considera uma pessoa controladora? Uma pessoa que tem medo do desconhecido? Uma pessoa que quer sempre ter as coisas sob o máximo de controle possível e que não lida muito bem quando as coisas saem do lugar? Será que isso é um defeito? Será que isso é uma qualidade? Ou será que isso tem serventia dentro do seu castelinho de crenças? Hoje a gente vai falar exatamente sobre a necessidade de controlar aquilo que é incontrolável, como por exemplo a luz do sol. Boa parte das pessoas também tem esse medo de perder o controle, o medo de não conseguir controlar as coisas. Esse medo da falta de controle, ou essa necessidade tão grande que a gente tem de controlar as coisas, está baseado num castelo de crenças bastante profundo. Mas além disso, ai que lindo orbe de luz ao redor da minha imagem. Olha quem está aqui, olha as nossas amiguinhas. Então, falando sobre o incontrolável, sobre a luz, né? Primeiro grande descontrole que nós temos é o nascimento. Então, quando a gente está lá no céu, o nosso primeiro nascimento é a fecundação. E a gente acha que a gente não teve controle sobre aquilo. Na verdade, a gente cria a ilusão de que a gente foi jogado aqui no planeta Terra. Então, que alguém tem controle sobre nós. Se alguém tem controle, cabe a essa pessoa nos controlar e nos proteger, né? Mas, junto com isso, com essa ideia de que se tem alguém no controle, esse alguém tem a obrigação de nos proteger, de nos cuidar, tem uma outra lei universal e inquebrável que é a lei do livre-arbítrio. Pela lei do livre-arbítrio, nada acontece sem que você queira, nada acontece sem que você permita. Nem Deus fere o seu livre-arbítrio, entende isso? Nem Deus fere o seu livre-arbítrio. Até Deus respeita o seu livre-arbítrio. Então, quando você diz para Deus que você quer fazer uma coisa de um determinado jeito, Deus entende e concorda. Quando não dá certo, ou quando não vai dar certo, Ele até te fala, olha meu filho, não é uma boa ideia, porque vai trazer X ou Y consequência e Deus, obviamente, como um bom pai, também não quer que você sofra. Mas daí você diz para Deus, não, mas assim eu vou ter X e Y aprendizado. E daí Deus diz, ok, então se você quer aprender dessa forma, vai, que é o que um bom pai faria, uma boa mãe faria. Daria liberdade, orientaria, mas daria liberdade para os seus filhos, que é o que Deus faz, portanto. Então, Ele nos perguntou se a gente queria descer, se a gente queria aprender dessa forma aqui na matéria, na carne, a gente quis. E aí a gente resolveu vir para esse corpo, e não é exatamente um processo muito fácil, o processo de terraformar, que é o que a gente chama isso, terraformar. Lá em cima tudo é leve, e aqui a gente tem restrições, na carne a gente tem restrições, desde o momento em que a gente é um óvulo. E quando a gente está em óvulo, a gente ainda conta com mais 2 livre-arbítrios pelo menos, que é o do pai e o da mãe, a genética dos dois. Então vem o nosso livre-arbítrio e se junta com o livre-arbítrio de um pai e de uma mãe. Então é um conjunto, é um time de livre-arbítrios concorrendo, não no sentido de concorrer, de competir, e sim concorrendo de juntos, concurso. Juntos para um determinado objetivo, para um determinado fim. Aquele pai vai aprender X coisa, aquela mãe vai aprender X coisa, e aquele bebê ou aqueles bebês vai aprender Y coisa. Então, quando a gente... Aqui, essa luz está melhor. Quando a gente nasce, a gente cria uma ideia de que a gente perdeu o controle das coisas, porque a gente, na verdade, vai compartilhar o controle junto com o pai e junto com a mãe. O momento do nascimento.
A gente, obviamente, a gente escolhe qual é o momento do nascimento que a gente quer, o casal de pais, o lugar onde a gente vai viver e vai morar aqui na Terra e assim por diante. Porém, a gestação ela tem até 9 meses. Por mais que a gente saiba o que a gente vai fazer, onde que a gente vai vir, onde que a gente vai nascer, às vezes a gente até queria ficar mais tempo lá na barriga da mãe. Às vezes a gente está com medo de sair. Ou às vezes a mãe resolveu nascer num determinado lugar, que você vai nascer num determinado lugar e você quer que seja em outro. E aí você vai ter que convencer a mãe a ir para um plano B. Por exemplo, uma mãe que vai fazer uma cesárea no dia, sei lá, 25 de dezembro, porque quer que você nasça em pleno dia de Natal, talvez você tenha que, para poder terraformar no portal que você precisa passar, então você precisa nascer não sobre o signo de Capricórnio, e sim sobre o signo de Aquário ou de Sagitário, ou num determinado lugar, numa determinada hora, são portais. Então as estrelas se juntam, abrem portais e você passa. Isso é o horóscopo, isso é o zodíaco, na verdade, não o horóscopo. E aí você vai ter que, ao invés, a mãe decidiu que vai ser no dia 25 de dezembro. O que você vai ter que fazer? Acelerar o teu desenvolvimento, concluir ele para você nascer no dia 19 de dezembro, quando você vai ser Sagitário, num outro portal, com outras características, por exemplo. Ou talvez você não queira nascer em pleno Natal para não trazer junto consigo essa energia do Natal. Enfim, talvez você tenha algum motivo. Resultado, você vai ter que ajustar o seu livre-arbítrio com essas outras pessoas. Isso é uma dica para as mães, inclusive, que querem fazer cesárea com data marcada. Faz a meditação Theta Healing no outro videozinho que tem aqui. Sobe e conversa com Deus e com teu filho para ver se está tudo ok a data que você quer que ele nasça. Então você pode subir e fazer essa meditação. É lindo conversar com o teu bebê na barriga. Você pode fazer isso junto com o papai, se for possível, e conversar com o bebê. É fantástico esse momento. E aí você combina o horário do nascimento, o dia, enfim, combina com o teu bebê o que você quer. Eu faço um outro vídeo sobre isso, tá bom, mamães? Mas o momento do nascimento, então, ele é um momento onde você vai fazer algumas escolhas. E talvez seja mais confortável achar que você não escolheu, que você não teve controle. E aí é como se aquele momento tivesse sido um pouquinho bruto, abrupto e forçado. E aí você cresce com a crença e com a necessidade de controlar. Bom, primeiro que a crença de controle já é do papai e da mamãe, que fizeram todo esse controle para ter você naquele dia, né? Então eles controlaram o teu nascimento talvez um pouquinho mais do que você queria, mas você concordou. Livre-arbítrio, lembra? Mas essa necessidade de controlar, que já é uma crença hereditária do papai e da mamãe, ela também é sua. Porque, de certa forma, talvez você tenha sentido que não foi respeitado o seu livre-arbítrio. E aí você tem a necessidade de concorrer contra o papai e a mamãe e sempre controlar as coisas, para que elas saiam do jeito que você quer. Então, a necessidade de controlar talvez seja não confiança em você, e aí você controla tudo para garantir que as coisas vão sair mais ou menos organizadas, esse é um outro vídeo, ou talvez a necessidade do controle, o medo do desconhecido seja exatamente o momento do parto, o momento do nascimento. Então, qual é a minha dica? Dá uma especulada de leve para a mamãe como foi o teu nascimento. E aí faz a meditação em Theta, vai lá dentro do ventre, quando você estava dentro do ventre, conversa com você dentro do ventre, é bem viagem, eu sei, tá tudo bem, faz parte, você vai gostar depois que você fizer, e fala para você que tá tudo bem, e que agora você já recobrou o seu controle, que agora você já tem livre-arbítrio, que agora já tá tudo bem. Pede para Deus para limpar o teu medo de ficar sem controle, o medo do desconhecido, que com certeza é o medo da próxima grande passagem desconhecida, que é o medo da morte. Então, o medo da morte, o medo do nascimento, o medo da fecundação, é tudo a mesma coisa. Pede para Deus tirar o teu medo da morte, o medo de ir embora, o medo de descontrolar. Se isso faz sentido para você, curte, compartilha, se inscreve nos nossos canais, deixa o teu joinha, o teu comentário e compartilha com quem precisa dessa ajudinha desse vídeo aqui. Deixa os teus comentários para ver de que forma a gente está fazendo a diferença para você, tá bom? Um beijo, tchau!